Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. E vamos em frente, 15 horas mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua sintonia. Pois bem, daqui a pouco, dentro do Justiça na Tarde, que você está acompanhando desde as 14 horas, nós vamos estar conversando com a doutora Paula Farias. Ela que é advogada especializada no direito imobiliário. Com ela, o assunto que nós iremos abordar é aquela questão, né, do imóvel estar alugado e, de repente, ele é desocupado, mas acontece que este imóvel alugado, e é alugado através de uma imobiliária, o inquilino deixa o imóvel e deixa também para trás as contas a pagar, água, luz, IPTU, além de não dar aquele reparo no imóvel, porque quando pegou, existe sempre aquele contrato, né? Entregar da forma que achou, ou seja, arrumadinho, limpinho, pintado, sem nenhum estrago, sem nenhum dano. E quando esse inquilino deixa realmente este imóvel numa situação adversa, ou seja, sujo, quebrado, contas, portanto, a pagar, como é que fica a situação do proprietário do imóvel? A imobiliária é obrigada a ressarcir todos os prejuízos, inclusive pagar as contas que não foram pagas, ou essa é uma questão que o dono do imóvel terá que mover uma ação contra esse inquilino? Então será nesse sentido que nós vamos fazer a abordagem na entrevista com a doutora Paula Farias, que vai estar conosco daqui a pouco, às 15h45. E você, evidente, caso queira estar participando conosco, é encaminhar sua mensagem de texto ou de voz aqui para o WhatsApp da emissora, que é o 61999758140. Então tá aí, portanto, o nosso convite e teremos realmente uma satisfação muito grande de poder contar com a sua participação. São 15h43, agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça, o programa é a Justiça na Tarde. E nós já estamos com a nossa convidada ao telefone, a doutora Paula Farias, ela que é advogada especializada no direito imobiliário. Doutora Paula, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa e muito obrigado pela atenção com a emissora. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite de sempre. Muito obrigado, senhora. Bom, num contrato firmado entre o dono do imóvel, a imobiliária e também o inquilino, é claro, portanto, este acordo, esse contrato, e de repente o contrato vence ou é rompido e o inquilino deixa o imóvel e deixando para trás contas a pagar, como também o imóvel danificado, sem os devidos reparos. No caso, a responsabilidade ficaria sobre a imobiliária, ou o dono do imóvel é que tem que mover uma ação contra o inquilino por ter deixado as contas a pagar, a serem pagas, como também o imóvel danificado. Como é que funciona essa questão, doutora Paula? Tá, vamos lá. Vamos dividir. Vamos lá. Vamos dividir em algumas questões tudo isso que você mencionou para quem está ouvindo a gente conseguir entender melhor, tá? Pois não. Então vamos lá. A relação que existe entre o proprietário do imóvel e a imobiliária é uma relação de administração desse imóvel. Por administração de imóvel, o que a gente entende? O serviço de adimplemento. Então, a imobiliária, quando administradora de um imóvel, ela é responsável por fazer as cobranças, pelo envio de boleto, pelos pagamentos dos aluguéis referente àquele imóvel. Então, eventualmente, Walter, se o inquilino sair e ficar devendo algum aluguel, provavelmente o proprietário, ele recebeu esse valor. Porque, normalmente, contrato de administração pode ser garantido, que é quando a administradora, que é a imobiliária, vai lá e paga o aluguel para o proprietário. Então, quem que ingressa com a ação nesse momento é a imobiliária. Por quê? Porque ela tirou do bolso dela para pagar o proprietário, para garantir esse aluguel como administradora, e agora é ela que está com o dano. Então, a imobiliária pode ingressar com a ação desde que tenha uma procuração do proprietário para fazer essa cobrança. Tá? Então, quando a gente fala em administração de imóveis, de imobiliária com o proprietário, a gente está falando do serviço de adimplemento, do serviço de cobrança de valores referente ao aluguel daquele imóvel. Agora, quando a gente fala em prejuízo desse imóvel, em eventuais danos deixados pelo inquilino, aí a responsabilidade de cobrança é do proprietário.
porque a imobiliária, nesse caso, ela atua exclusivamente como uma intermediadora. Então, se o inquilino tem algum problema com o imóvel, o chuveiro não está funcionando, a parede está com infiltração, ela vai recorrer à administradora para passar esse problema e a administradora vai até o proprietário para ver o que ele pode fazer, o que ele quer fazer. Mas a imobiliária não tem obrigação nenhuma e nem pode tomar nenhuma decisão em nome do proprietário. Então, quando isso acontece, é obrigação do proprietário recorrer ao judiciário. É realmente interessante essa colocação. Agora, no contrato, esse detalhe que a senhora nos trouxe, ele é bem claro, assim, de fácil entendimento por parte de quem está alugando, como também da parte que vai alugar, como também da própria imobiliária. Quer dizer, é um assunto bem claro, doutora Paula. Não é, infelizmente não. E assim como a maior parte do direito, Walter, muitas vezes a gente simplesmente assina um contrato e mal sabe o que está escrito ali naquele documento, né? Sim. Então, assim, a gente pode estar falando de dois contratos distintos, então. Imobiliária, que é a administradora com o proprietário, é importante que as partes tomem muito cuidado, que conheçam quais são as responsabilidades e os deveres de cada um. Então, até onde, essa sua dúvida ela é muito recorrente. Então, até onde vai a obrigação da imobiliária comigo, que sou proprietária, se eu coloco ela como administradora. E o proprietário também saber qual que são os deveres dele, até onde vai a obrigação dele nesse momento. E o mesmo quando a gente pensa no inquilino alugando um imóvel, entrando no imóvel. Com quem que eu devo falar, a quem que eu devo recorrer quando eu tenho um problema. O proprietário precisa saber se é ele que ingressa com uma ação em caso de prejuízos. O inquilino precisa saber se ele pode fazer reforma e se isso vai ser indenizado depois, porque normalmente dá muita briga com relação a esse assunto. Então, como você colocou, não é claro nos contratos, a gente precisa ler, precisa sentar, precisa estudar ou falar com alguém que entenda do assunto para saber o que realmente está assinando. Não é simplesmente entrar num imóvel e ver o que acontece depois, né? A gente precisa estar preparado para esse depois. Entendo. Agora, é comum, né, doutora Paula, a pessoa que tem um imóvel contratar uma imobiliária para administrar aquele imóvel, que normalmente a pessoa usa essa expressão: eu não quero ter problema, deixa que a imobiliária resolva tudo, eu não quero saber se a pessoa vai atrasar pagamento, se tem algum problema, a imobiliária que está administrando resolve tudo. Só que não é bem assim como a senhora, portanto, nos pontua. Quer dizer, a pessoa quando entrega o imóvel para ser alugado, existe toda uma dinâmica de vistoria para ver se está tudo funcionando, tudo ok. É evidente que tem também ali os defeitos ocultos, essa questão toda. Mas suponhamos, né, a questão da pintura, a fechadura, o sistema hidráulico, de repente está tudo certinho ali e a pessoa, portanto, recebe o imóvel, assina ali, eu creio que seja assim, né, um termo, tentar recebendo tudo em perfeitas condições. Aí, de repente, a pessoa, e a pessoa que é o dono do imóvel está achando que, no caso, então, a imobiliária não leu direito o contrato, né, está achando então, que a imobiliária é responsável por tudo e vai entregar bonitinho da forma que recebeu. E a senhora está nos esclarecendo com muita propriedade, né, que não é bem assim, ou seja, importante então que campanhas ou alguma coisa nesse sentido venham a ser mais claras, até porque também o programa está ajudando a esclarecer também este ponto, que é muito importante o esclarecimento, né, doutora Paula? É muito importante, Walter. Eu acredito que assim, a gente precisa buscar informação sobre tudo aquilo que nos rodeia no dia a dia, na nossa vida. Certo, né? Certo. Bem como você já falou, é muito comum e é normal que os proprietários busquem por uma imobiliária para administrar os seus imóveis. Porque eles não querem ter o problema de encaminhar boleto, de fazer essas cobranças, essa intermediação que acontece em inquilino proprietário passa por uma imobiliária, enfim. Só que até o momento de a gente escolher a empresa que vai nos representar, é importante o estudo, é importante o conhecimento. Porque existem inúmeras imobiliárias, inúmeros corretores no Brasil, e alguns bons e outros ruins, assim como tantos outros profissionais em todas as áreas, né? Então a gente precisa, sim, a gente está dando um imóvel para alguém administrar, a gente está dando um imóvel para alguém usufruir, eu preciso entender até onde vai meu direito, até onde vai o direito daquele que entra no meu imóvel, é um investimento que eu fiz, da minha família, com dinheiro que eu trabalhei, enfim. Então, se a gente passar um pouco, a valorizar um pouco mais tudo aquilo que a gente consegue na nossa vida e correr um pouco mais atrás de informações, eu acredito que todas as relações serão melhor.
Então é isso que a gente precisa fazer, buscar conhecimento, seja no Google, seja com um profissional, aquilo que te traz mais tranquilidade, mais segurança, mas jamais deixar para assinar um documento e deixar o problema chegar para depois tentar entender o que aconteceu. Quando a gente vai tentar entender o que aconteceu, aí já virou uma bola de neve e fica muito mais difícil de resolver a situação. Entendi. E é evidente que um imóvel nessa situação, ali na demanda para ver quem vai realmente pagar os prejuízos, a senhora já nos pontua, né, que não é a administradora, no caso, é o proprietário que tem que correr atrás do inquilino que deixou o imóvel naquela situação. Enquanto tiver essa situação, este imóvel pode, de alguma forma, ser alugado mais uma vez, ou é preciso fazer uma perícia para ver da forma que está o imóvel, da forma que ele foi deixado, aí realizar os reparos para poder, então, alugar de novo. Como é que fica essa questão também, doutora Paula? Pois é, a depender do defeito que se encontra no imóvel para o ingresso da ação judicial e cobrança do inquilino, pode ser que realmente não consiga mais alugar, porque pode precisar de uma perícia no processo judicial, né? Olha o transtorno que isso pode causar, você tem toda a razão e muito bem lembrado. Então, além do inquilino ter saído, ter deixado aquele defeito, aquele problema no imóvel, o imóvel vai ficar parado para esse proprietário, às vezes, se for num condomínio, gerando despesas mensais, sem que ele consiga alocar novamente, né? Tudo isso precisa ser pensado. E aí, só uma questão que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Pois não. Lembrando que eu mencionei que a administradora não tem a obrigação de pagar esses efeitos, porque por administração a gente entende a cobrança, né? O adimplemento. Só que ela atua como intermediadora também, ou seja, a pessoa que leva as questões do inquilino até o proprietário e vice-versa. A gente pode imaginar, eventualmente, uma situação em que o inquilino reclamava, vamos imaginar, de um ar-condicionado. Ele levava o caso para a imobiliária, olha, esse ar-condicionado está dando infiltração, e a imobiliária não repassava o proprietário. E aí todo mês aquele inquilino buscava a imobiliária, mas a imobiliária não repassava o proprietário. Nesse caso acontece um problema lá, vamos imaginar, a parede cai. O proprietário teria que cobrar do inquilino, sim, mas eventualmente, se ele tem conhecimento de que a imobiliária deixou a desejar no seu trabalho como intermediadora, ele pode vir a cobrar da imobiliária também, tá? Então, por mais que não seja o fato de ela ser administradora que vai fazer com que ela pague por esse prejuízo, quando ela atua como intermediadora ou quando qualquer profissional, quando eles atuam em nome deles, precisa ser de boa fé e com segurança para os seus clientes. Então, se a imobiliária deixar a desejar em algum momento, o proprietário, tendo conhecimento disso, poderá cobrar, acioná-la, sim, na via judicial. Entendo. E as contas de luz, água, IPTU, que ficam para trás? Como é que fica essa questão? Quem paga? Tá. Se a administração, então se a relação imobiliária e proprietário é garantida, ou seja, se a imobiliária paga os valores para o proprietário antecipadamente, independentemente de receber do inquilino, esses valores podem ser cobrados depois da imobiliária e a imobiliária cobrar do inquilino se ele sai e deixa para trás, tá? Quando a administração não é garantida, ou seja, a imobiliária só faz as cobranças, envia os boletos e repassa o valor, o proprietário tem que cobrar do inquilino diretamente. Quer dizer, é importante, não é, doutora, a senhora já frisou, apenas reforçando, que a pessoa entenda realmente o contrato. Não é? A pessoa que está entregando o imóvel para a administração, a pessoa que vai alugar o imóvel, a administradora também tem que saber o que está fazendo. Quer dizer, é importante, né, que haja a confiança acima de tudo, não é? Mas principalmente tudo ali escrito para a pessoa entender, porque com toda certeza, eu tenho certeza que muitos estão tomando conhecimento agora dessa questão, né, da administradora da imobiliária apenas administra o imóvel uma vez danificado, o dono do imóvel vai ter que correr atrás do inquilino que já deixou, portanto, o imóvel. Quer dizer, é importante até mesmo na assinatura de um contrato a pessoa ter, no caso, um especialista no campo do direito imobiliário ali também dando assistência, não é, doutora Paula? Com certeza, é o melhor a ser feito, né, Walter? Quando a gente tem eu sempre faço uma analogia com alguma doença. Quando a gente está doente, a gente vai no médico especialista para tentar se salvar, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala de um contrato do ramo imobiliário,
o mais indicado é sim ter um profissional. E um profissional que vai trazer, de novo, não um profissional que vai dificultar essa relação, essa negociação, mas sim um profissional que vai trazer clareza e segurança para todas as partes, para saber o que esperar lá na frente. Ou seja, a pessoa então tem ali o contrato, não tem essa cláusula, ou tem ali a cláusula, qualquer defeito no imóvel, a responsabilidade não será da administradora. Se o dono do imóvel não concordar, ele tem todo o direito de procurar uma outra imobiliária que tenha essa cláusula. Agora, fica a critério também da administradora colocar essa cláusula ou não, doutora Paula? Fica a critério, né? Porque vamos imaginar o seguinte, se eu saio até a imobiliária para disponibilizar meu imóvel, quem vai fazer o contrato é a imobiliária. A imobiliária ela vai trabalhar para ela, não vai trabalhar para mim, né? Então ela vai dar um contrato para eu assinar nos melhores termos para poder precavê-la de possíveis cobranças. Então é igual quando a gente vai no banco, é igual quando a gente vai numa loja, o banco está me dando um contrato, esse contrato vai estar muito melhor para ele do que para mim que sou mutuário. Então, a gente já tem que partir desse princípio. Opa, eu estou indo na imobiliária, a imobiliária tem um corpo jurídico. O corpo jurídico dela fez esse contrato para eu assinar. Quem que está lendo para mim? Quem que está me representando? Se eu entendo do assunto, ótimo, eu vou ler e vou fazer minhas alterações. Se eu não entendo, eu preciso de um profissional para me defender nessa questão. E cabe sim essa discussão com a imobiliária. Então, eventualmente, a imobiliária pode dizer e explicar que a administração dela não envolve prejuízos e danos ao imóvel. Eventualmente, pode ser que seja colocada uma cláusula de que eventuais prejuízos podem ser cobrados da imobiliária. Enfim, isso depende de negociação. Não é um contrato engessado, não deve ser um contrato de adesão. Tudo isso pode ser e deve ser conversado entre as partes, que é o proprietário e corretor. Muito bom. Muito boa essa entrevista, muito esclarecedora, como sempre, né? Quero aqui agradecer a senhora pela gentileza e pela atenção que a senhora sempre tem com a nossa emissora, tá bom, doutora Paula? Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Boa tarde para a senhora. Muito obrigado pela gentileza. Doutora, tchau. Doutora Paula Farias, advogada especializada no direito imobiliário.